Então vamos lá, galera, sejam muito bem-vindos ao novo treinamento Aquisição Massiva de Clientes. Nesse treinamento aqui eu vou mostrar para você como que a gente faz aqui para criar um processo de atração constante de clientes para dentro da nossa base com um alto potencial de conversão, alto potencial de ascensão para produtos de alto valor e como que você faz para converter esses clientes numa oferta premium muito rapidamente. Então é exatamente isso que a gente vai mostrar aqui para você agora. E mais, tem um detalhe que é mais importante ainda. Você vai entender aqui nesse treinamento como é que você faz para que os teus clientes paguem para receber uma oferta de alto valor de você. Isso é muito forte e com certeza vai destravar vários níveis aí no teu negócio. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender, então, para a gente passar por esse processo aqui, a gente precisa fazer uma leitura de como é que o mercado de infoprodutos, esse mercado digital, ele tem funcionado agora, né? Porque as coisas estão muito diferentes. Já não está mais como era em 2015, 2016, 2017, 2018, até 2020. Então, o que acontece? Eu percebo que existem muitas pessoas no mercado que elas não estão mais conseguindo ter os resultados que elas tinham antes, porque elas estão jogando no mercado de agora com regras que funcionavam muito bem em um mercado antigo, no mercado de, sei lá, 5, 6 anos atrás, quem sabe 10 anos atrás, mas que agora já não geram mais os mesmos resultados. Então, neste treinamento aqui, a gente vai entender como que você faz para que agora, no mercado que a gente está atuando e no mercado de agora para frente, que tipo de regra você precisa seguir para que as coisas de fato funcionem aí no teu negócio e você consiga fazer vendas de alto valor e adquirir para dentro do teu negócio as pessoas com maior potencial do teu mercado. Vamos entender um pouquinho então de como que esse mercado está funcionando, como o mercado digital como um todo está funcionando. Olha só o que acontece. Gente, na verdade, no momento que a gente está vivendo, eu costumo dizer que a gente está vivendo um momento de alta maturidade do mercado. Isso é algo que, por exemplo, no mercado americano já aconteceu há 4, 5, 6 anos atrás, mas que está acontecendo agora, nesse exato momento aqui, no nosso mercado brasileiro. Então veja o que acontece. Nesse momento de alta maturidade, o que nós temos? Primeiro, nós temos muitos players com alto nível de profissionalismo jogando, né? Então lembra aquele discurso de, sei lá, eu comecei lá em 2017, talvez você seja dessa época, talvez de antes de mim, ou talvez um pouco depois, mas se você for mais ou menos dessa época, você vai lembrar que o discurso mais forte que existia nessa época é: você sabia que você pode transformar o teu conhecimento em produtos digitais e passar a monetizar o teu conhecimento e parar de trocar tempo por dinheiro? Esse era o discurso mais forte, né? Então esse é um discurso que ele já está batido há um determinado período de tempo, já faz muito tempo que se fala sobre isso, né? E isso levou o mercado para uma alta maturidade, as coisas deixam de ser novidade, as coisas passam a sair daquela coisa do tipo, uau, que espetacular que é essa novidade, e passam a pertencer ao senso comum das pessoas. Então, dentro de um mercado digital, o que acontece? Com essa alta maturidade que a gente está vivendo, a gente passa a ter um nível de consciência maior da audiência. As pessoas, elas já não sabem, elas sabem o que está acontecendo. Elas sabem o que tem depois do clique, né? Então, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que se você me acompanha, se você já é meu aluno, você já me viu falando sobre isso, né? Mas eu costumo dizer que você ter comprado um produto meu é um pequeno grande milagre. Por quê? Não é por questão de ser bom ou de ser ruim, mas é por uma questão de perfil de consumo em si. Porque para pensar no seguinte, imagina só, você está com o teu Instagram aberto, quantos anúncios você clica por dia? Sei lá, 1, 2, 3, quem sabe 5. Agora, se você parar para pensar em quantos você ignora por dia, eu garanto que você não consegue quantificar, porque são muitos. Então veja o que acontece, a audiência, ela tá mais seletiva também com isso tudo, né? Porque são muitas ofertas, muitas propostas de valor. Muitas propostas de valor brigando não só pela carteira, mas também pela atenção das pessoas. Então, quando você, em algum momento, provavelmente você clicou em algum anúncio meu, ou seja para me seguir, seja porque comprou algum produto, enfim, em algum momento você começou a me acompanhar. E veja o que acontece, você ter clicado lá, entre aspas, foi um pequeno grande milagre, porque dentro da chuva de anúncios que você recebeu naquele dia, ou quem sabe várias vezes você recebeu um anúncio meu, você escolheu clicar no meu. Então já não é mais uma questão de você ser um mago dos anúncios, de você ser um expert espetacular, já não é mais sobre isso. É sobre você entender que a nossa audiência, seja ela do nicho que for, seja você do marketing digital como eu, seja terapeuta ou que, sei lá, qualquer coisa que você fizer, as pessoas já sabem o que está acontecendo, elas já entendem o jogo. Então elas selecionam melhor, sabe? Não é nem melhor, mas mais. Elas selecionam mais aonde elas vão clicar, de quem elas vão comprar. E ao mesmo tempo que a gente tem uma audiência mais seletiva, a gente também tem mais players no mercado. Ou seja, todos os dias tem pessoas novas entrando no mercado, concorrendo não só pelo bolso, mas também pela atenção
das pessoas que estão no teu mercado, das pessoas que fazem parte da tua audiência. E isso acontece isso se une, né? Esses três fatores se unem ainda também com mudanças nas plataformas, que você já deve ter percebido mudanças constantes e a gente acabou perdendo com o tempo, de certa forma, né, uma parte da nossa inteligência estratégica na hora de construir as estratégias que a gente vai usar para vender na internet. Quem lembra aqui de, por exemplo, como era o Facebook Ads antes do iOS 14, ou mesmo o Google Ads também. Como era antes do iOS 14? A gente tinha uma inteligência estratégica para fazer campanha de anúncio que era maravilhosa, né? Você ia lá no detalhamento da campanha, você pegava lá e olhava o que estava funcionando, estava vendendo para quem? Era para homem ou era para mulher? Era para qual faixa etária? Era em qual dispositivo? Era em qual posicionamento? E cara, você ia lá e segmentava, você ajustava a campanha para ficar mostrando somente, sei lá, para homens de 34 a 44 anos, no iOS, no Story do Instagram. Cara, você segmentava toda a campanha, só que isso já não existe mais. Então, de certa forma, para pensar, nós temos 4 grandes fatores que eu trago que estão criando a realidade que a gente vive agora. Então, a gente tem maturidade muito alta do mercado, ou seja, as pessoas estão vindo cada vez mais profissionais para o mercado. A gente tem uma audiência que é mais consciente, mais seletiva, a gente tem mais pessoas entrando no mercado o tempo todo e a gente tem as plataformas mudando o tempo todo. O que isso gera? Isso gera algumas consequências, e a principal delas é que a gente tem um CPA cada vez mais caro, ou seja, um custo por aquisição, seja de um lead, seja de um cliente, ele está cada vez mais caro. E aí o que acontece? Se o custo está mais caro, a consequência é que o ROI fica cada vez menor. E qual que é a grande sacada, gente? Isso não é algo sazonal. Isso não é algo que vai mudar, não é algo que amanhã vai estar diferente, vai estar mais barato de novo. Não, não vai. Por que não vai? Porque amanhã a audiência não vai estar mais inconsciente, não vai ter menos players jogando no mercado. Você percebe? Então a tendência é que o custo para que você tenha alguém clicando num anúncio teu, numa página sua, seja onde for, esse custo ele vai ficar cada vez maior. Ou seja, o teu CPA vai ficar cada vez maior também, o teu custo para ter um novo cliente, consequentemente, vai ficar cada vez maior também. E aí o teu ROI vai ficar cada vez menor. Então o que acontece? Lá no mercado americano, alguns dados aqui para você, tá? Mas eu já vi informações de que o pessoal lá, eles topam muito tranquilamente gastar 100 reais ou 100 dólares para fazer uma venda de 20 dólares. Porque eles já entenderam que isso faz parte do jogo. Eles já entenderam que, poxa, já não é mais sobre ter ROI na campanha. Não, não é esse o jogo. Então qual que é a solução, né? Já que a gente está vivendo nesse cenário, num cenário onde a gente vai ter, consequentemente, ROI cada vez menor se a gente ficar apostando nessas estratégias um pouco mais convencionais de vou captar leads para o meu lançamento, ou mesmo vou vender um produto com tráfego direto para a página de vendas e acabou. Se a gente continuar contando com essas estratégias, o nosso ROI vai ser cada vez menor. Qual é a consequência? A gente precisa ter uma solução estratégica para resolver esse problema, né? Para lidar com esse problema. E a solução que a gente tem é vender múltiplas vezes para os mesmos clientes. Esse que é o grande lance. Então já não é mais sobre você ficar constantemente buscando ROI lá na campanha de anúncio, muito pelo contrário. Agora o foco que você precisa está no LTV, ou seja, o ouro. O maior ativo que o teu negócio passa a ter, se você já foi meu aluno, você já sabe disso, que eu falo muito sobre isso, né? Mas o maior ativo que você tem no teu negócio hoje já não é mais a tua estratégia de anúncio, já não é mais a inteligência de anúncio que você tem, já não é mais ser bom no teu know-how. Mas hoje o maior ativo que o teu negócio pode ter é a tua base, a tua lista de clientes. Porque se o ROI vai ficar cada vez menor e isso não vai mudar, e você já sabe que está cada vez mais caro e daqui a pouco você esteja pagando para adquirir novos clientes, passa a ser irracional, pouco inteligente, se a gente ficar o tempo todo buscando novos clientes para que a gente possa fazer vendas. Isso já não vai mais se sustentar. Muitas pessoas já estão sentindo isso na prática, muitas pessoas já se reinventaram e você já deve ter percebido que inclusive grandes players no mercado já se movimentaram para mudar essas estratégias, né? Pessoas que antes só faziam lançamento agora estão vendendo no perpétuo. Pessoas que só tinham produtos caros agora têm produtos caros e produtos baratos. Pessoas que só tinham produtos baratos agora têm produtos caros também porque já não está mais dando ROI. Por que é isso? Isso são pessoas tentando se adaptar para poder jogar nas novas regras que esse mercado tem. Então agora, como você já deve ter percebido, né, nesse contexto que a gente criou aqui, o grande ouro do teu negócio hoje são os clientes que você tem. E o que você precisa agora é vencer, né, os desafios de construção dessa lista de clientes.
E existem de fato alguns desafios que você tem. O primeiro desafio é o desafio da aquisição. O que é aquisição? É você atrair clientes com alto nível de qualificação para dentro do teu business. Esse é o grande desafio, o primeiro grande desafio. Como que você faz para que pessoas que estão por aí, que estão no mundo, elas entrem para uma jornada com você, elas entrem na tua estrutura, façam parte da tua base de clientes. Desafio número 1, então, aquisição. O desafio número 2 é o que? É a retenção. Porque se você atraiu essas pessoas, esse foi um primeiro grande desafio que você teve, né? Poxa, eu atraí, mas agora como que eu faço para que essas pessoas fiquem no meu business? Para que elas queiram estar, pertencer à minha base, para que elas queiram ter uma jornada junto comigo. Então você precisa trabalhar forte também na retenção. Uma coisa que era muito forte no mercado até antigamente, até alguns anos atrás, o que você via de produto ruim vendendo era incrível. Quem de vocês nunca, né? Eu pelo menos já. Quem aqui, comenta eu não, se você nunca. Quem nunca comprou um produto, um infoproduto que saiu extremamente decepcionado? Aquela coisa de você bater na página, a promessa ser incrível, ser maravilhosa e você dizer, cara, é exatamente disso que eu preciso. Você não consegue imaginar fechar aquela página sem comprar. E aí quando você chega lá na área de membros, você vai consumir o conteúdo é simplesmente horrível. Né? Quem nunca passou por isso? Aí o que acontece? Nessa época até dava, não tinha problema nenhum. Por que não tinha problema nenhum? Entre aspas, não tinha problema nenhum, né? Porque o ROI da campanha era tão bom, a taxa de reembolso, ela podia até ser um pouquinho maior, que não tinha problema nenhum, porque você tinha um ROI tão bom que isso acabava compensando no fim das contas. Então você não precisava nessa época se preocupar tanto com a entrega. É por isso que muitas pessoas ainda falam até hoje, né? Tem muita gente, cuidado com essas histórias, os grandes players ainda falam muito sobre isso, né? Do tipo, o teu conteúdo precisa ser minimamente bom. Será que ele precisa ser minimamente bom? Talvez no mercado de antigamente sim, no mercado de hoje não mais. Por quê? Porque agora o grande desafio, depois que você atrai as pessoas para dentro do teu business, é reter elas no teu business. Então, para você reter pessoas no teu negócio, eu trago duas grandes vertentes que você precisa trabalhar forte. A primeira delas é relacionamento. Como assim relacionamento, Júlio? Olha só, nós estamos numa época de internet, né? E a primeira ilusão que colocaram na nossa cabeça, a primeira coisa que mudaram na nossa cabeça para pior com a ideia do marketing digital é, por exemplo, a ideia da automação. Né? Eu não sou contra a automação porque eu tenho quase tudo automatizado aqui, porque em termos operacionais da coisa fica muito mais prático, né? Mas o que acontece? A gente aprendeu tanto sobre marketing digital como processos automáticos para vender no piloto automático, isso e aquilo, que acabou que o relacionamento acabou ficando algo muito restrito e as pessoas começaram a sentir isso, os clientes começaram a se sentir longe dos experts, longe das pessoas que estão na internet vendendo, sabe? Como se o acesso fosse quase que impossível de ter. Então, as pessoas hoje, elas prezam muito por relacionamento. Contato direto com a tua audiência, eu não estou nem falando só de conteúdo, talvez responder no direct, é muito mais do que isso. É ter uma estrutura de business que proporciona relacionamento com teus clientes. É sobre suporte, é sobre saque, entender se está tudo bem, é sobre mensagem no WhatsApp, sabe? É construção de relacionamento mesmo. Elos de confiança, que vão muito além da entrega. Então isso é fundamental para você poder entender o que você precisa para você vender novamente para as pessoas que você vai aprender a atrair aqui nesse treinamento para dentro da tua base, é você entender que, poxa, você precisa obrigatoriamente pensar em como que você constrói relacionamento com essas pessoas. Então eu vejo muitas pessoas que ainda falam do tipo, Julio, eu quero ter um treinamento, mas eu não quero aparecer. Eu quero vender só planilha, eu não quero aparecer, eu não quero ter contato com ninguém. Tá tudo bem. Você pode ter isso? Pode. Isso vai fazer você fazer venda? Sim. Mas vai deixar você frágil quanto business, quanto estrutura de negócio. Você vai ter uma estrutura que é frágil, porque vai faltar relacionamento. Sem relacionamento, as pessoas não têm um motivo para querer ficar próximas de você. Não existe fidelidade. Já é difícil você buscar fidelidade em qualquer mercado, em qualquer formato, porque as pessoas consomem de várias pessoas, né? Mas o que faria com que as pessoas comprem de novo de você e não de uma segunda pessoa? Então, o relacionamento é fundamental. Um segundo ponto é experiências transformadoras e de transformação rápida. Ou seja, já se foi aquela época de conteúdos, de treinamentos de, sei lá, 180 e tantas aulas. Eu mesmo cometi esse erro e eu conto muito isso na minha trajetória, né? No meu primeiro treinamento de marketing digital tinha 180 e tantas aulas.
Já se foi essa época, já não é mais sobre isso. As pessoas em um estágio mais avançado de consciência, elas já não estão mais buscando por isso. Hoje o que as pessoas mais prezam, né, é alto potencial de resultado imediato. Então quando você pensa em retenção das pessoas, elas já não querem mais entender qual é o treinamento mais completo, mais amplo, mais que tem no mercado. Não. Elas querem entender de quais são as ferramentas de transformação mais impactantes, mais rápidas para a vida delas. E se você conseguir fazer isso em 10 minutos, talvez elas valorizem muito mais do que se você desse 180 e tantas aulas. Talvez 10 minutos de tempo com alta qualificação, alta qualidade, pudesse resolver um problema tão forte que a pessoa entenda que ela pode pagar muito mais do que um treinamento extremamente completo. Então esse é o desafio da retenção. É você construir relacionamento forte com as pessoas e você entregar alto potencial de resultado imediato. Ou seja, experiências que as pessoas consigam sentir de uma forma que, opa, peraí, o meu resultado está vindo muito rápido a partir dessa experiência. Vamos lá. Então, desafio número 1, aquisição. Desafio número 2, retenção. Fazer com que as pessoas queiram ficar numa jornada junto com você e você já entendeu que isso se dá por relacionamento e por experiência. Então, suporte, cuidado com as pessoas hoje em dia é fundamental para você ter um business a longo prazo. E um outro desafio que você tem, e aí é um desafio estratégico ligado diretamente à lucratividade, é a ascensão, ou seja, fazer as pessoas avançarem na jornada junto com você. E aí o que você precisa? Você precisa fazer novas vendas. Nesse desafio, liga-se a fazer novas vendas, preferencialmente vendas de alto valor para essas mesmas pessoas, porque é aí que mora a lucratividade do negócio. Quando você adquire pessoas, você já deve ter entendido pelo que eu estou falando aqui, que talvez você inclusive pague para trabalhar nesse formato, que você tope talvez ter prejuízo para adquirir pessoas para dentro do teu negócio. Mas você precisa do que então? Reter essas pessoas e gerar a ascensão. Fazer novas vendas para essas pessoas. Pode ser num processo de monetização, como aquilo que eu ensino dentro da minha formação em vendas high ticket? Pode. Mas preferencialmente você precisa ter processos de aumento de lucratividade, ou seja, produtos de maior valor que você possa ofertar para essas pessoas. Aqui dentro desse treinamento mesmo, aqui dentro da aquisição massiva, você vai entender como que você faz para existir uma conexão muito forte entre os produtos na tua jornada aí. Isso vai ajudar demais você. Mas você precisa de fato construir um ecossistema onde você tenha experiências de maior valor que façam com que essas pessoas queiram estar nessas experiências com você, deem esses passos com você, e para isso você precisa de fato de ter uma retenção muito forte. Ou seja, ter um nível de experiência para a tua audiência muito forte e um nível de relacionamento muito forte. A gente chegou numa época em que o marketing digital ele era muito de, opa, peraí, vou tirar o manual, vou tirar o contato, vou botar tudo no piloto automático. Agora a gente está no momento de voltar atrás, porque as pessoas estão sentindo, quanto à audiência, que, poxa, eu não quero só comprar um treinamento, eu quero conversar, eu quero falar, eu quero mostrar o meu bastidor, eu quero ter atenção. E isso é fundamental a longo prazo. Pode dar um pouco de trabalho? Pode. Mas tenta ter um business com um produto só, tenta ter um business sem contato humano, tenta ter um business onde você tem só 1 ou 2 produtos lá que são só planilhas, só templates e não tem mais nada, por exemplo, para você ver o quanto é bem mais difícil. Então agora já não é mais sobre vender ou não vender na internet. É sobre entender como jogar nesse mundo para que de fato você tenha um business na internet. Percebe? Então agora que a gente falou sobre isso, agora você já entendeu um pouco sobre o mercado, você já entendeu como está a nossa realidade e você também entendeu que tudo começa num processo de aquisição, ou seja, de você atrair essas pessoas para dentro do teu business. Isso já fica muito claro. Então agora é a hora nesse treinamento aqui de você entender como fazer esse processo de aquisição. Dentro do mercado, tem basicamente 2 tipos de aquisição que a gente pode ter, né? Que a gente percebe. Tem os de leads, né? O que são leads? São pessoas que entram gratuitamente na tua lista. Então é aquele processo mais tradicional, né? Se inscreva para assistir uma aula, se inscreva para baixar um e-book, baixar uma recompensa. Qual é o problema que eu enxergo nessas estratégias? O maior problema que eu enxergo é o nível de qualificação. Como assim nível de qualificação? Primeiro porque é gratuito.
né? Então as pessoas vão lá e elas se inscrevem na tua lista. Só que, ou seja, não existe uma barreira, sabe? Não existe uma dor financeira. Então você não consegue mensurar, por mais que você segmente a proposta, a oferta, né? Quando eu falo em oferta, não é só de produto pago, tá? A oferta é a oferta de valor que você está dando, inclusive para produtos gratuitos. Então, por mais que às vezes você segmente muito bem o que você está falando, com quem você está falando e fazendo uma promessa muito clara sobre isso, você não consegue ter um controle factível de que, opa, só as pessoas certas estão entrando. Então vem muita gente que vem de fato porque é de graça, de fato porque, poxa, peraí, eu vou aqui, deixa eu ver qual que é, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, e elas se inscrevem na tua lista para assistir a tua aula, para baixar a tua recompensa. Só que nesses casos a gente tem, além de um nível de qualificação que tende a ser menor pelo fator gratuito, a gente também tem um consumo relativamente baixo dessa recompensa. E para pensar se não é exatamente o que já aconteceu talvez várias vezes com você. Quantas vezes você se inscreveu numa lista para ler um e-book ou para assistir uma aula e você disse, poxa, esse tema é interessante para mim. Esse tema faz sentido, acho que eu quero saber um pouco mais sobre isso aqui. E aí você se inscreve. No máximo, você vai lá às vezes e vê se chegou no tema. Ah, chegou aqui. Daí você deixa lá. Você diz, putz, agora eu não tenho tempo, agora eu tô na correria aqui, não vou conseguir ler, não vou conseguir assistir. Mas já chegou, daqui a pouco eu volto e assisto. Daqui a pouco eu volto e leio. E quantas vezes você já fez isso e você nunca mais leu? Você nunca mais nem lembrou? Aí passa um dia, 2 dias, 10 dias, você não lembra mais quem é o nome. Começa a chegar e-mail daquela pessoa, você já não lembra mais. Mas quem diabo é Júlio Araújo? Quem diabo é fulano de tal? Você já nem lembra mais. Por quê? Porque de fato você não consumiu o conteúdo gratuito. E olha o que acontece, quando você não consome, você cria um relacionamento fraco, não existe um relacionamento profundo. Porque a ideia dessas recompensas ela precisa ser um pouco maior do que só atrair pessoas para a lista, mas de fato começar um relacionamento com as pessoas, né? Como as pessoas não consomem, a maior parte das pessoas não consomem, o relacionamento é fraco. Não existe um relacionamento sendo de fato firmado por essa estratégia, com a maior parte das pessoas. E é por isso que você tem uma baixa taxa de ascensão, ou seja, uma baixa taxa de pessoas que compram ou que baixam, né? Que se inscrevem na tua lista, que de fato compram um produto de maior valor depois, seja de maior valor ou às vezes até um primeiro produto com você. A taxa é muito baixa. E é por isso que você precisa de um volume maior de pessoas para que esse tipo de estratégia funcione. E é por isso que ela se torna mais cara, né? É uma estratégia que, na minha humilde opinião, para mim, pelos testes que a gente tem feito aqui, ela se torna muito mais cara. E olha só o que acontece. Então a gente tem essa opção de ter leads gratuitos ou a gente pode fazer o que nós fazemos prioritariamente aqui, que é construir a nossa lista com buyers, ou seja, compradores. Os buyers são pessoas que entram na tua lista já comprando. Então nós não temos, ou melhor, eu não vou falar não temos, tá? Mas a gente tem em média, sei lá, 5%, quem sabe, do nosso esforço adquirindo lista gratuita. No máximo isso. E eu vou falar que talvez não seja nem 5% no caso do nosso business, tá? E isso é uma decisão estratégica nossa. Porque a gente já sentiu que, por exemplo, o custo para ter um comprador, ele chega a ser, inclusive, às vezes mais baixo do que o custo para ter um lead. Isso é muito louco, né? E ainda assim a gente começa, então, colocando já pessoas qualificadas e colocando dinheiro no bolso do nosso negócio enquanto a gente constrói a nossa lista. Então essas pessoas, os buyers, eles já entram na lista comprando. Eles entram comprando alguma coisa. O que acontece? Como elas entram comprando, o nível de qualificação ele tende a ser maior. E eu vou te explicar, não é sobre o ticket, tá? Pode ser um produto de R$5, R$4, R$10, não interessa. Não é sobre o ticket a qualificação, mas é sobre o esforço. Quando a pessoa ela precisa pegar o cartão dela, ela precisa gerar um Pix, gerar um boleto, ela precisa, sei lá, sabe, escrever os dados de compra dela, só isso já afasta a maior parte dos curiosos. Então a qualificação ela já aumenta só por causa disso. Porque você tá, sabe, todo mundo que tipo, putz, cara, eu vou só de curioso mesmo, vou ver qual que é, já não vem. Já não vem porque de fato, primeiro, é um reembolso que não deixa a pessoa mais pobre, não deixa, não te deixa mais rico, talvez não deixe também, mas sabe, é o esforço de você ter que pegar o cartão, de você passar, gerar um Pix, enfim. Só isso por si só já aumenta a qualificação. Só que tem outros pontos que são mais importantes, que é o nível de consumo desses produtos também aumenta. Por quê? Porque aí nesse caso existe uma dor financeira que por menor que ela seja, ela existe. Então o nível de comprometimento de consumo das pessoas tende
a ser um pouco maior. O percentual é bem maior. E como o consumo fica maior, o relacionamento é mais forte. Você vai entender aqui nesse treinamento como é que você cria esses produtos de entrada, esses produtos que atraem as pessoas para a tua lista, de uma forma que deixe a pessoa preparada para comprar um produto premium depois, muito rapidamente. Mas para isso você precisa que as pessoas consumam esse produto, para que esse relacionamento seja fortalecido, para que esse relacionamento passe a existir. Porque a pessoa vai começar a entender quem de fato você é no mercado a partir do momento que ela consome algo teu, preferencialmente algo pago. Porque aí é o momento onde ela mais vai poder entender como é a tua entrega por dentro. Porque aí ela vai tirar aquela coisa tipo, aqui fora é tudo lindo, mas vamos ver como é que é lá dentro. Então é nessa hora que o relacionamento vai se fortalecer. Como o relacionamento fica mais forte, você tem uma taxa de ascensão muito maior. Consequentemente, você precisa de um volume menor de pessoas. É por isso que, talvez quando você tem leads, você precisa de 10 mil pessoas numa lista para fazer uma venda de R$1.000, por exemplo. Enquanto que com buyers, com pessoas que entram comprando, esses fatores de qualificação, e é óbvio que tem fatores estratégicos que você vai entender aqui no decorrer do treinamento, faz com que talvez ao invés de 1.000 pessoas para comprar um produto de R$1.000, né, de 10 mil pessoas você precisa para ter uma venda de R$1.000, talvez você precise só de 100 pessoas. Por quê? Porque o nível de qualificação que você gera é muito maior. Né? E eu sei que no mercado, olha só, já tem muita gente usando esse tipo de estratégia, muitas pessoas, né? Eu particularmente conheci esse tipo de estratégia faz alguns meses, né? Eu já conhecia, na verdade, a estratégia de Tripwire desde 2000 e sei lá, 2000 e cacetada. Mas eu nunca tinha pensado em usar essas estratégias para gerar ascensão imediata para produtos de alto valor. E eu comecei a sentir alguns meses atrás que as pessoas já estavam usando esses produtos. Eu comecei a sentir um movimento muito forte dos produtos de R$10, produtos de R$9, produtos de R$19. E eu pensei, opa, peraí, como o meu foco é vender só high ticket, eu comecei a entender, peraí, por que essas pessoas estão fazendo isso e qual é o objetivo que elas têm? E eu entendi que de fato elas estavam fazendo isso para aquisição de lista, né? Para fazer esse movimento de ter pessoas dentro do negócio delas. E eu falei, onde é que isso se encaixa para mim, para o meu negócio? Porque eu posso pensar em usar essas estratégias? Posso, mas eu não quero simplesmente construção de lista. Eu quero ascensão para produto high ticket rápido, imediatamente. E muitas pessoas, elas não estão conseguindo gerar essa ascensão. Inclusive tem outras pessoas, outros players no mercado que chegam para mim e dizem assim, Júlio, eu não estou entendendo esse processo direito. Inclusive pessoas do mundo de high ticket e tudo mais. Não fica meio que controverso isso, você falar sobre produto de high ticket, você vender high ticket, ao mesmo tempo que você vende um produto de R$10? E eu vou te explicar. O que acontece? Muitas pessoas não estão tendo resultado, sabe por quê? Porque olha o que elas fazem, elas criam produtos baratos para quem não pode pagar. Ou seja, elas pensam assim, esse cara não pode comprar a minha mentoria de R$10.000, de R$5.000, de R$1.000, então eu vou criar um produto barato que ele possa comprar, para que ele entre na minha lista. É inteligente? De certa forma, pensando em longo prazo, talvez. Mas a verdade é o seguinte, quando você faz isso, o que você tem? Você tem pessoas que compraram um produto barato porque não puderam pagar um produto caro, e aí o que acontece? Para que ela possa de fato avançar numa jornada com você, ela tem que consumir aquele conteúdo, ela tem que ter a capacidade de gerar uma transformação na vida dela a ponto de, poxa, valeu tanto a pena que eu já consegui ter tanto retorno que agora eu estou preparado para dar um passo na jornada. Então aqui nesse ponto existe um segredo estratégico. Aqui o que a gente precisa é criar produtos de baixa barreira para clientes já prontos para comprar uma oferta premium. Então isso é uma diferença estratégica gritante entre você pegar e comprar e vender um produto barato para quem não pode pagar, você vender um produto de baixa barreira para quem pode, para quem já está no estágio de comprar um produto premium. Aí você diz, Júlio, mas peraí, o cara comprou um produto de R$10, você acha que ele vai comprar uma mentoria? Você acha que ele vai comprar uma mentoria de 5, de 10 mil reais? Então a pergunta que eu faço para você é, se uma pessoa vai na banca e compra um e-book, um livro no caso, significa que ela não pode comprar um iPhone? Não, né? Então você percebe, não é sobre criar produtos baratos ou produtos caros, é sobre usar esses produtos estrategicamente para atrair, se conectar e gerar a ascensão de um público que já é um público premium.
E é isso que eu vou mostrar para você aqui nesse treinamento, nessas próximas aulas. Nessa primeira aula eu precisava criar esse contexto para que você entenda por que que tudo isso aqui faz sentido, para que você entenda por que que esse processo que eu vou mostrar para vocês tem gerado tanto resultado para nós, tem gerado tantas vendas de alto valor. Deixa eu abrir aqui para você, olha só, essa aqui é a página do Reuniões de 10K, que é um dos treinamentos que a gente usa nesse processo e eu vou usar como estudo de caso aqui dentro desse treinamento. O que você vai perceber aqui, se você olhar para a página, você vai ver ó, vendas de 16, 7 mil, 1.400, 4 mil, que mais? Vamos lá. Olha, R$1.000, 997, né? 1.500, 997 e várias outras vendas que você vai encontrar e você vai ver que tem alunos gerando esses mesmos resultados exatamente seguindo este mesmo processo. Você percebe? Então é sobre como que você cria uma estratégia onde você tem uma aquisição massiva de pessoas entrando no teu negócio com alto nível de qualificação e com potencial de ascensão com velocidade, em no máximo 48 horas. Eu acredito demais que essa regra das 48 horas é muito importante. Por quê? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do treinamento, mas essa ascensão aqui, ó, que eu trago aqui das 48 horas é o quê? É o período ideal para que as pessoas criem um relacionamento com desejo de compra. Eu vou deixar para explicar quando a gente chegar nessa parte aqui. Vamos lá. Então vamos falar sobre os passos da estratégia. Quais são os passos que você tem? O passo número 1 dessa estratégia é você identificar quem é o cliente perfeito. Quem é a pessoa que de fato está no estágio de comprar um produto de alto valor imediatamente. Se você não conseguir identificar qual é o perfil dessas pessoas, você vai se comunicar com as pessoas erradas. E eu vejo muita gente fazendo isso. Por exemplo, eu vou criar um produto de educação financeira para tirar as pessoas das dívidas. Cara, é louvável isso? Tá bom, maravilhoso, é lindo. Se é um chamado estratégico seu de vida, uma missão de vida, vai lá, tá tudo bem. Mas em termos de business, será que é bom? Será que é bom você salvar as pessoas? Quando é que elas vão comprar de novo de você? Ela primeiro precisa se salvar. Depois ela pode, quem sabe, pensar em comprar de você. Então você precisa identificar quem é o cliente que ele já está no estágio de comprar um produto high ticket agora, um produto premium, um produto, sei lá, de pelo menos R$1.000 imediatamente. Esse é o cliente que você tem que identificar. Depois você precisa criar produtos de entrada, esses produtos front-end, que a gente chama de produtos front-end, mas produtos de aquisição que façam parte do processo natural para essas pessoas, ou seja, que se conectem com o perfil de vida, o momento de vida que essas pessoas estão vivendo, porque é isso que vai fazer com que as pessoas certas entrem para o teu negócio. O que acontece? Quando você erra a mão nesses dois pontos, existe um exemplo de um livro, que eu não vou lembrar agora qual é o nome do livro que eu li, que dizia o seguinte, que quando você erra nesse tipo de comunicação, é como se você estivesse oferecendo ações para uma menininha de 8 anos e pirulito para o pai dela, que é um executivo de empresa. Você percebe? Você oferece as coisas erradas para as pessoas erradas. Se você lembra o nome desse livro e você leu esse livro também, comenta aqui para mim, porque eu não lembro qual livro é. Legal? Então, aqui começam os desafios que você tem. Primeiro, identificar esse perfil de cliente. Segundo, criar produtos de entrada para atrair especificamente esse perfil de cliente e mais, para mandar embora, repelir as pessoas que não são esse perfil. Então existem alguns hacks aqui que vão te ajudar a entender como fazer isso. O passo número 3 é você criar um relacionamento forte com essas pessoas, com velocidade. Porque você tem que entender estrategicamente para que servem esses produtos. Eles servem para a construção de relacionamento. E existem hacks aqui que vão te ajudar a entender e você vai pegar na próxima aula, na segunda aula desse treinamento, como que você faz para que essa criação de relacionamento aconteça. E o próximo desafio que você tem é o desafio de gerar ascensão rápida em até 48 horas. Por que eu considero isso muito importante? Porque 48 horas é o que a gente identificou como um período ideal para a pessoa fazer uma ação de maior valor com você. Veja bem, se você for muito eficiente na construção do teu conteúdo, do treinamento, no formato, no modelo, na entrega, no potencial de conversão, eu vou te mostrar tudo isso aqui no decorrer desse treinamento, fica tranquilo em relação a isso. Se você for muito eficiente nisso, existe uma grande chance de que você consiga ativar o desejo das pessoas comprarem um produto de maior valor em até 48 horas. Você precisa ser eficiente tanto em trazer as pessoas em um movimento onde você ativamente cria essas oportunidades, mas ao mesmo tempo você precisa gerar esse desejo nas pessoas. E por que 48 horas? Porque a tendência é que depois desse período, o interesse das pessoas por você vai diminuir.
indo e não aumentando. É muito louco, né? Mas veja o que as pessoas faziam nas gerações de conteúdo no Instagram. Vamos primeiro, por exemplo, atrair pessoas em massa, vamos criar um monte de conteúdo. Só que as pessoas esqueciam de fazer ofertas. Então elas criavam um monte de conteúdo, agregavam um monte de valor, mas não faziam oferta. Então no estágio onde a pessoa estava mais preparada para comprar, não tinha uma oferta na mesa. E aí a pessoa não comprava. E com o passar do dia, para pensar no teu consumo natural. Quantas e quantas pessoas você começa a seguir, e é exatamente no momento que você começa a seguir essa pessoa que você tem mais interesse nela. No segundo, no terceiro, no quarto dia, em um mês, em 60 dias, o teu interesse por essa pessoa vai diminuindo. Né? E talvez você nem acompanha mais, talvez você nem segue mais, quem sabe, nesse período de tempo, quem sabe você nem abre mais o story, não vê mais as publicações dessa pessoa. Por quê? Porque o estágio onde você mais tinha interesse, ou seja, quando eu falo interesse, não é nem só sobre o valor que a pessoa gerou, mas pela tua curiosidade de entender do que aquela pessoa está falando, que é esse período crucial dessas primeiras 48 horas, nesse período talvez você não recebeu uma oferta dessas pessoas. E o mesmo pode acontecer com a tua audiência. Se nessas primeiras 48 horas você não for eficiente em agregar muito valor e gerar ofertas de alto valor para as pessoas que entram para a tua jornada, depois elas podem fazer a ascensão? Podem. Algumas vão? Vão. Mas a tendência é que a ascensão seja menor ao longo do tempo, por mais contraintuitivo que possa parecer. E aí as pessoas talvez voltem a sentir desejo em 2, 3, 5, 6 meses de dar um passo com você, talvez 1 ano, 2 anos. E acontece também, às vezes as pessoas darem um passo lá no fundo. Mas a sacada é, existe uma parcela dentro do teu público que já está pronta, já tem o desejo e já precisa dar esse passo maior na jornada com você agora. E se você não aproveitar essa janela para que seja você a pessoa que vai fazer essa oferta, esta pessoa ela vai buscar essa janela de oportunidade em outra pessoa, em outro player do mercado. Então é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, é isso que eu vou mostrar. Na próxima aula aqui, eu vou mostrar para vocês esse processo de identificação do cliente perfeito, como é que você acha essa pessoa, como você se comunica com ela, exclusivamente com ela, afasta as pessoas que não estão nesse estágio e que tipo de produto você precisa criar nesse processo de aquisição para que você atraia de fato e retenha, né? Converta essas pessoas como um cliente. Eu vou mostrar isso para você na próxima aula, tá? E se você por acaso está vendo essa aula aqui, por exemplo, sei lá, talvez na minha página de vendas do Aquisição Massiva e você não se inscreveu ainda, para você ativar esses próximos níveis, essas próximas aulas, é só você clicar num botão que vai ter aqui embaixo e fazer a tua inscrição. Se você viu sentido em tudo isso que você está enxergando aqui, você entende que no momento de mercado que a gente está, é a hora de você estruturar uma lista, mas mais do que isso, estruturar uma lista com alto potencial de conversão, com alto nível de qualificação e que você entende que esse é um ativo rico demais, que você não pode deixar de ter a longo prazo dentro do teu business. Se você não se inscreveu ainda no Aquisição Massiva, então toca em algum botão, um link aqui, vai ter aqui embaixo dessa página e se inscreve. Vem para dentro dessa jornada junto com a gente e eu te vejo na aula número 2. E para você que já está aqui dentro, até lá!